Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2021, que hoje recebe aqui o vereador Hernani Barreto. O vereador, inclusive, já foi do Executivo Municipal, já foi secretário de Esportes, correto, vereador? Você também já esteve nessa casa há 4 anos, do período de 2013 a 2016, e agora novamente retorna como vereador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, vereador. Márcio, eu que agradeço, quero cumprimentar a todos que nos acompanham. É uma oportunidade muito rica para a gente poder conversar um pouco sobre a cidade, sobre o trabalho parlamentar. Nesse momento difícil, com várias restrições, né? Vou até inclusive pedir licença porque a gente está mantendo aqui todo o protocolo de segurança. Então vou retirar a máscara para que as pessoas possam escutar melhor em casa. Mas é realmente uma grande oportunidade para a gente falar um pouco do nosso trabalho aqui na Câmara. Hernani, tratando um pouco a respeito desse começo que eu fiz, que você já esteve nos dois poderes, né? Você tem a experiência de estar no Executivo, executando de fato, e uma maior experiência até no Legislativo, que é uma experiência que poucos a têm, uma oportunidade rara para a maioria dos vereadores que aqui estão. Eu gostaria de saber de você, como foi estar no Executivo? Como é hoje estar no Legislativo? Qual que é a principal diferença que você sente, já que as atribuições são tão distintas, né, uma das outras? Legal, é a primeira vez que eu recebo essa pergunta, mas eu quero até ir um pouco mais além. É difícil a gente ficar falando sobre a gente, né? Mas eu tenho a honra de ter participado dos 3 poderes, porque eu sou advogado também, então eu tive uma atuação no Judiciário, uma atuação dentro do Poder Executivo e do Legislativo. Aí sou concursado, sou servidor público concursado, mantenho uma jornada diferenciada no Instituto de Previdência, conciliando aqui com a Câmara. Mas a grande diferença está no próprio nome, né? No Executivo a gente tem a oportunidade de implementar projetos e executar. Então é como se a gente colhesse os próprios frutos. E aqui no trabalho na Câmara Municipal, a gente ouve a população, a gente tem uma dificuldade às vezes de conseguir atender diretamente porque necessitamos do Poder Executivo. Mas é o nosso trabalho, a gente tem que ter muita paciência, muita sabedoria para conduzir esse povo que está tão carente às vezes, Márcio, de informações. Eu trabalho muito, até aqui no gabinete, com a questão previdenciária. Pessoas que às vezes são servidores do regime geral, mas que querem se aposentar no regime próprio, ou vice-versa. Então a gente tem muito isso aqui na Câmara. A população de Jacareí hoje em torno de 235 mil habitantes, é uma população que tem N problemas. A gente fala na questão previdenciária, a gente fala na questão da saúde, da segurança, na educação nesse momento de pandemia, porque tanto os professores, os profissionais da educação, como os pais, os responsáveis legais, estão tendo dificuldades para que essa criançada aí, que vai ser a futura geração, tenha um aprendizado consistente e a gente forme bons profissionais no futuro. Mas a gente tem que se habituar e eu tenho muita esperança, sou muito positivo com relação a isso, que a gente vai superar e vai tirar bom proveito de tudo isso também, muito mais fortalecidos do que antes. Antes da gente tratar um pouco a respeito dos seus trabalhos, Hernani, eu gostaria só de uma outra comparação. Qual que seria a diferença do Hernani que esteve aqui em 2013 a 2016 e agora estará até 2024? O que você pode colocar para a gente, não só de si mesmo, na sua posição no xadrez político, mas também fazendo uma comparação com os demais pares que aqui estão em relação aos anteriores? Sim. Quando eu costumo fazer uma comparação e fazendo uma autocrítica até, eu tento enxergar um todo, né? Eu, como ser humano, como pai, como profissional. Então, hoje o Hernani é uma pessoa mais experiente, uma pessoa com mais equilíbrio e com uma amplitude maior para a resolução dos problemas. Então, eu consigo enxergar de uma forma matricial, né? Unindo secretarias, unindo pontos que lá na frente vão convergir, para que a gente tenha um resultado favorável. E eu vou dar um exemplo para que as pessoas que nos acompanham tenham um pouco mais de conhecimento do meu trabalho hoje. Quando a gente fala, seguindo o exemplo da pandemia mesmo, quando a gente fala desse problema tão grave na área da saúde, eu tento conciliar com as atividades esportivas, eu tento conciliar também com a questão do desenvolvimento econômico, porque a gente sabe
que as pessoas estão desempregadas, estão tendo dificuldades, a gente tem que buscar um meio para que as pessoas possam sobreviver, assim como estão tendo muitos problemas com depressão. É a doença do século e eu venho trabalhando há muitos anos, até mesmo fora da política, para poder ajudar as nossas famílias. São pessoas que às vezes acham que não tem mais perspectiva na vida, que não tem mais para onde correr. Então a gente tem que estender as mãos, porque há sim, há possibilidades. Eu tenho um projeto que eu venho formatando, é um projeto que se chama Vírgula, que é aquilo que a gente precisa nos determinados momentos. É de uma vírgula para a gente continuar a nossa história e não de um ponto final. Esse projeto, então, trata da questão da depressão, mas de que forma? É fazendo algum tipo de conscientização? Como que funcionaria isso? Como eu disse, é um projeto amplo que eu pretendo apresentar aqui na casa, né? Então eu não quero discorrer muito porque ele ainda não saiu do papel, mas tendo o envolvimento tanto do poder público como da sociedade civil. Eu acho que dá para a gente fazer um grande trabalho na cidade de Jacareí e servir como modelo não só para o Vale do Paraíba, como para todo o Brasil. Legal. Ainda falando sobre o projeto, vereador, você teve um projeto que você protocolou aqui que tratava de uma forma resumida da publicidade das questões das multas na cidade, né? Entre vários detalhes que você colocou na proposta. O projeto passou pelo parecer jurídico, foi tido como legal nas questões jurídicas falando, só que nas comissões acabou sendo arquivada, tanto na Comissão de Finanças quanto a Constituição e Justiça arquivaram o seu projeto. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da proposta em si e em seguida qual que é a sua visão em relação a esse arquivamento, Hernani? Olha, hoje eu tenho a seguinte visão com relação a isso, que o projeto ele surtiu o seu efeito, porque as comissões arquivaram sob a alegação de que já estaria disponível no site da Prefeitura todas as informações, o quanto se arrecada com as multas e qual é o seu destino. Então já está realmente no site da Prefeitura, então eu me sinto contemplado. Então se eu puder aqui me reportar à questão anterior, eu acho que é essa maturidade, da gente também enxergar o lado dos outros parlamentares que buscam através do seu trabalho, através da sua proximidade com o governo local, atender a nossa população. Porque eu não vejo que foi um arquivamento mal intencionado, mas sim pelo fato que eles acharam que a proposta era boa e que já podia implementar sem a obrigatoriedade de lei. Ainda tratando dessa questão das multas, você teve em algumas sessões ordinárias que citou essa questão das multas em Jacareí, que é bastante discutida, se ela é demasiada ou se ela está em nível normal. Qual que é o seu pensamento em relação a essa questão das multas, Hernani? Olha, eu acho que a gente tem toda a legislação para respaldar tanto o poder público como o cidadão comum. A gente tem uma frota de mais de 150 mil veículos na cidade de Jacareí e eu acredito muito na boa-fé, na fé pública de todos os agentes que estão conduzindo a cidade. Então, aquele cidadão que se sentir lesado, ele tem que buscar os seus caminhos, através de recursos e outras formas. Mas a gente sabe que, infelizmente, pelo número de radares e a forma que, num determinado momento, as multas foram aplicadas com os radares móveis, isso gerou um descontentamento da população, porque gerou um número absurdo. A cidade de Jacareí ficou sendo taxada como a cidade das multas, visite Jacareí e saia com uma multa, e isso não é legal. Eu sou filho dessa terra, nascido e criado aqui, e eu me sentia muito incomodado. Ainda a gente tem ainda essa fala, mas eu espero que com muito bom senso e com os ouvidos abertos, a administração atual possa fazer alguns aprimoramentos para a gente tirar essa pecha e ser a cidade do desenvolvimento, a cidade da segurança, a cidade da educação. Perfeito, vereador. Ainda sobre projetos, você teve um outro projeto que seguiu quase que o mesmo caminho, né? O que é o plano de contingência, me perdoe, tem um nome bastante grande, né? Proteção em relação à defesa civil, né? Que trata dessas questões de enchentes e qualquer outro desastre que possa acontecer, pelo que eu entendi no escopo do projeto. Contudo, esse aí parou um pouco antes, parou na questão do parecer jurídico. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito, primeiro, da ideia do projeto, o que de fato ele vem trazer para a cidade
e depois se você pretende continuá-lo de alguma outra forma, tentar trazer para a discussão dos pares aqui de alguma outra forma, Hernani. Legal você tocar nesse assunto, Márcio, porque eu acabei de protocolar um substitutivo a esse projeto, porque tinha uma palavra que é a apresentação e que gerou uma dupla interpretação, dando uma conotação de que nós do Legislativo estávamos impondo a elaboração do plano pelo Poder Executivo, pelo prefeito. E não é isso, a apresentação era no sentido de explanação, porque aqui nós estamos no parlamento. Eu costumo dizer que o parlamento que vem, né, do italiano parlar, é falar. A gente tem que falar com a população tem que estar consciente de tudo que está acontecendo, nós temos que dar ampla publicidade aos nossos atos aqui. Então eu fiz um substitutivo a esse projeto que vem preservar as futuras gerações, porque a legislação federal, que é a 12.608, que criou o Plano Nacional de Contingência, vamos resumir o nome aqui, Márcio, ele já impõe que os estados e os municípios tenham os seus planos. No município de Jacareí, nós temos um plano tímido ainda, mas com potencial realmente para nos dar segurança. E essa legislação vem ao encontro daquilo que a legislação federal exige, que a gente tenha na Operação Verão, estiagem e contenção de barragens, muita clareza caso a gente tenha algum incidente. Porque nós temos 3 barragens aqui, Márcio. São barragens importantes que, se a gente, porventura, e espero que nunca aconteça, mas tiver algum episódio, acaba com praticamente 60%, 70% do município. Então, por que não nos precavermos? Eu acho que a marca do bom gestor é a precaução. É a gente se anteceder para que não tenha o problema. Para você ter uma noção, nós temos que fazer um mapeamento em todas as localidades próximas às represas, para saber o número de idosos, se temos pessoas com deficiência, qual que vai ser o plano para a gente evacuar uma área. Isso nós não temos, mas tem que ser feito. E aí entra a Câmara Municipal para fazer uma ampla discussão, poder até mesmo propor alternativas ao Executivo e deixar a nossa população ciente do que está acontecendo. Porque nós, vereadores, cada um tem uma formação. E eu tenho absoluta certeza, e falo por mim, até antes de iniciar a formatação desse projeto, não tinha muita condição de discutir sobre o tema. Então nós temos que trazer isso para casa para que o vereador possa cumprir o seu papel também de agente fiscalizador. Hernani, ainda tratando desse projeto, isso também abarcaria questões como essas chuvas intensas que acabam danificando bairros, independentemente de córregos, de barreiras, simplesmente esses problemas que a gente tem com chuva, isso também trataria disso? Sim, isso está dentro do projeto, para a gente minimizar os impactos das enchentes. Então, dentro daquela divisão de Operação Verão, estiagem e de barragens, está dentro do Plano Verão, porque as enchentes, elas têm data marcada, que é de dezembro a março. Podemos fazer esse recorte. Então, a gente tem que cuidar dos pontos, dos gargalos, né, que a gente ainda tem na cidade, como é a região do São João, como é ali no Califórnia, no Jardim Luiza, que eu estive lá, Márcio, com muita tristeza, em menos de 10 dias, 3 enchentes, as pessoas perderam tudo, aquele desespero. E aí, para você ver como entra aquele outro projeto que eu estava falando, das questões emocionais. Uma pessoa que perde tudo da sua casa tem que ter um respaldo, porque são pessoas que ficam emocionalmente abaladas. Só quem passou por isso, só quem sentiu na pele sabe o que eu estou falando. Então esse projeto, que é de contenção das enchentes também, eu tenho absoluta certeza que vem só para engrandecer e aprimorar o trabalho também da Defesa Civil de Jacareí. Você fez também uma indicação que pedia isenção tarifária para aquelas vítimas dessas questões da enchente, estou errado? Sim. Sim, porque são pessoas que tiveram, nesse momento difícil de crise econômica mundial, tiveram seus pertences perdidos. Então, nada mais justo que o poder público possa ter um olhar diferente,
minimizando um pouquinho o impacto dessas pessoas. Porque não é justo a gente cobrar um IPTU de quem está ali, à mercê de tudo isso que a gente está conversando. Então, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Fiz essa indicação sim ao prefeito. Teve algum tipo de resposta, Hernani, em relação a isso? Olha, a gente tem uma legislação hoje que autoriza a gente a conceder a remissão, né? Então a gente já está falando de débitos já existentes, mas está sendo feito um levantamento para que possa conceder as isenções para as famílias que foram atingidas recentemente. Aí cabe ao prefeito essa análise junto com toda a sua equipe, porque tem um estudo do impacto econômico e financeiro e a gente aguarda que seja favorável, né? Porque é questão de bom senso. Para a gente fechar esse bloco, Hernani, e até voltando um pouco no assunto, já que a gente tratou de projetos seus que foram protocolados, outros arquivados, agora você vai entrar com outras questões. Como você tem sentido a Câmara Municipal em relação ao trabalho de vocês que se dizem oposição? Existe um diálogo? É um perfil mais confrontativo? Como que você tem percebido essa legislatura sobre isso? Me permite só fazer uma consideração, porque eu não me considero oposição. Quando eu me prontifiquei a voltar para essa casa, eu voltei como cidadão jacariense, como uma pessoa que quer o bem. Então, qualquer projeto que for benéfico para a nossa cidade, pode contar comigo. Mas se for para reduzir atividade esportiva, para reduzir número de empregos, não conte comigo, né? Então, eu não me considero um opositor, mas um colaborador. E eu tenho sentido que tem muitos parlamentares novos que não conheciam o funcionamento da casa e ainda pegaram esse momento de paralisação por causa da fase emergencial, fase vermelha, fase de transição, de pandemia. Então ainda estão se habituando, mas eu vejo muita boa vontade e um diálogo franco e aberto. Cada um tem o seu ponto de vista e eu acho que é isso que enriquece o debate. Porque a gente não pode ter 13 vereadores aqui que pensam só num sentido, porque senão nós não vamos conseguir sair do lugar e fazer o que é mais eficiente para a cidade de Jacareí. Perfeito, vamos então para o primeiro bloco desta conversa com o vereador Hernani Barreto do Partido Republicanos. Fique aí com a gente, voltamos já.